versículo 4. Deixa aí a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios 4:4. Levante ela para o céu. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, usa minha boca agora. Só a boca vai ser minha, mas a inspiração, a palavra vai vir de Ti para abençoar esse povo. Abre o entendimento de todos para que haja salvação aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus, diga: meu Deus, fala comigo através desta palavra. Eu preciso Te ouvir e me dê coragem para obedecer essa palavra. Amém. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos de quem? Dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Quantos anos você acha que o diabo tem? Vamos pensar. Eu tenho 49 anos. E você? O senhor de óculos aí tem que idade? 62 anos. Tem alguém aqui com 80 anos? 80? Levante a mão. Quantos anos? 86? 86 anos. Tem alguém aqui com 90? Quantos? 92? 92. Tem alguém com 100? Exagerei? 92, né? A mais velha aqui tem 92 anos. Você acha que o diabo tem quantos anos? O diabo é mais velho do que o mundo. O diabo está anos-luz na nossa frente. Escute bem. E ele é mestre do engano. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Tem gente que as coisas estão na frente delas e elas não enxergam. Você fica assim: meu Deus, a pessoa não está enxergando que ela está se destruindo. A pessoa não está enxergando que isso que ela está usando vai destruir a saúde dela, vai acabar com ela. A pessoa não está enxergando que essa amizade vai destruir a família dela, a vida dela. Você fica assim: meu Deus, a pessoa parece que não enxerga. É verdade, o diabo cega o entendimento dos incrédulos para não brilhar a luz do Evangelho. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Por que o diabo cega, engana pessoas dentro da igreja? Que ele cega o entendimento dos incrédulos, eu sei. Mas por que ele consegue enganar pessoas que estão dentro da igreja? Olha o que diz aqui. Vá um pouquinho para frente e abra em Efésios 4. Versículo 14. Efésios 4:14. Por favor. Efésios 4:14. Então você sabe que as pessoas lá fora, que as pessoas incrédulas estão cegas. Você já conversou, já aconselhou pessoas que na sua frente faz assim: ó, vou mudar, tá bom, entendi. Mas depois você vê que ela não entendeu nada e não vai mudar coisíssima nenhuma. O diabo cega o entendimento dela. Agora vamos entender por que o diabo cega, por que o diabo engana as pessoas dentro da igreja. Qual o motivo disso? Tem que ter um motivo disso. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja e, se morrerem assim, sem mudança, vão para o inferno, infelizmente. A quantidade de pessoas dentro da igreja, olha bem para mim, por favor, escute isso. A quantidade de pessoas que frequentam a igreja, que morrem sem salvação, é muito grande.
A quantidade de pessoas que frequentam a igreja e quando Jesus voltar elas vão ficar, vai assustar. Eu falo isso com tristeza, eu falo isso com pesar. Agora, por que o diabo engana a pessoa dentro da igreja? O diabo está na frente de todos nós. Ele é muito mais velho do que todos nós juntos aqui. A pessoa mais velha do culto tem 92 anos hoje. Mas se juntar a idade de todo mundo aqui, o diabo tem mais idade do que todo mundo, mais experiência de vida, e é mestre no engano, é mestre na mentira, e ele consegue até usar a Bíblia para enganar as pessoas. Por quê? A Bíblia diz aqui em Efésios 4:14 assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de quê? De doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha para mim, por favor. Primeira coisa, por que muitas pessoas são enganadas dentro da igreja? Porque elas não valorizam o Espírito Santo. Escute isso: as bênçãos na vida de muitas pessoas está acima do Espírito Santo. O valor que dá às bênçãos é muito grande, a maneira que busca as bênçãos é muito forte, o ritmo de fé para ser abençoado é grande, o ritmo de fé para buscar o Espírito Santo é pequeno, é na base dos empurrões. Tem gente, se nós falarmos assim, ó, busca o Espírito Santo, ficarmos calados, ela fica calada também. Ela não tem apetite, ela não tem força, ela não tem fome, ela não tem sede, ela não entende que o Espírito de Deus vai ajudar ela a ser salva. O Espírito Santo vai dar discernimento a ela para que ninguém engane ela. Uma pessoa que tem o Espírito Santo e está vigiando, o diabo não engana ela. Ela pesa o Espírito, ela pesa as palavras, ela consegue discernir quando a pessoa é de Deus e quando a pessoa não é de Deus. Então ela tem um filtro no ouvido para não ser enganado por qualquer um, ainda que use a palavra de Deus. Está dando para você entender? Ainda que use a Bíblia. O diabo tentou vencer Jesus como? Enganar Jesus como? Mas Jesus venceu o diabo como? Também com a palavra. Quando você valoriza o Espírito Santo, o diabo não te engana, porque Deus mostra para você quem é quem. Você pesa, você não ouve qualquer um, você não ouve o que todo mundo ouve. Você tem cuidado com a sua salvação, porque você quer ser salvo. Você quer a sua alma com Deus. Você não quer ser enganado pelo diabo. Então você não leva a sua vida espiritual de qualquer jeito. A falta do Espírito Santo já fez muitas pessoas serem enganadas dentro da igreja, estar enganada dentro da igreja há anos. Por falta de discernimento. Entenda, por favor, Deus é sabedoria. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o quê? Sabedoria para pesar o espírito das pessoas, para se defender, para se guardar. Você sabe quantas igrejas são abertas por dia no Brasil? Você não tem noção. Eu não entendia quando Jesus disse que no final dos tempos iam dizer: Jesus está ali, Jesus está ali, Jesus está ali, Jesus está ali. Eu não entendia. Hoje eu entendo. Hoje eu compreendo que não é todo mundo que fala de Deus que é de Deus.
E eu não quero que você tenha uma vida rasa com Deus, porque o diabo engana as pessoas que têm uma vida superficial na igreja. O diabo engana pessoas dentro da igreja porque elas não vão fundo no Espírito Santo. Porque se elas fossem fundo no Espírito Santo, o próprio Espírito Santo não ia deixar elas serem enganadas, iludidas. Quantas pessoas, por falta do Espírito Santo, idolatraram um bispo, idolatraram um pastor, e apoiaram a vida nesse homem, e depois esse homem decepcionou, e vários se perderam. Quantas vezes nós vimos isso? Porque quem tem o Espírito Santo pode gostar, pode considerar, pode orar, mas o bispo da alma é Jesus. Esse ela obedece, esse ela segue. Está dando para você entender? O restante ela considera, tem carinho, tem consideração, mas a fé dela está apoiada em Jesus. Se ela vem para o culto de um bispo, de um pastor, e tem outro fazendo, para ela não faz diferença, porque ela veio ouvir a voz de Deus. Mas tem gente que para ela faz diferença, e muita. Eu já vi casos. Uma vez eu fui fazer a reunião de um bispo lá na Bahia, e ele bateu o que ele ia fazer, ele não pôde fazer, e ele teve uma reunião, teve que viajar, pediu para quem fazer? Pense, eu não esqueço disso. Isso fazem 20 e poucos anos, quase 30 anos. Quando eu falei boa noite pessoal, umas 6 pessoas já viraram as costas, saí, e perderam aquilo que Deus ia usar minha boca para falar com elas, mas elas estavam atrás do homem. Cuidado com isso. A vida superficial com Deus faz a pessoa achar que tudo está bom. Não é tudo que está bom, não. Não aceite qualquer coisa, não. Você não tem obrigação de acreditar em mim. Você tem obrigação de conferir se o que eu estou pregando para você está escrito na palavra de Deus. Porque se eu desviar disso, pule fora, seja eu, seja qualquer um. O que vai firmar a sua vida é a palavra. Se você construir sua vida obedecendo a palavra, você está construindo na rocha. Mas se você viver a sua vida na desobediência à palavra, então você pode culpar todo mundo, mas a culpa é sua, porque você tem a Bíblia, você tem acesso à palavra. Ninguém precisa de faculdade, de nível superior, de ser pós-graduado. Ninguém precisa ter um QI elevado. Ninguém precisa ter muitos estudos para poder entender a Bíblia. Você pode não ter tido estudo nenhum. Se você for humilde e sincero, Deus mostra a verdade para você. Eu já vi pessoas chamarem Deus de mano. Eu já vi pessoas chamarem Deus de cara. Ô cara, se você existe, ô mano, se você existe, me salve. E Deus respondeu, porque foi sincera. A pessoa foi sincera na oração dela. Mas eu já vi pessoas fazer oração tão bonita e não teve resposta, porque Deus pesa o interior de cada um. Deus pesa a sinceridade de cada um. Com Deus é o seguinte, minha amiga, meu amigo: ou você vai ser aprovado ou você vai ser reprovado. Com Deus é isso aí. Com Deus, ou você vai ser salvo ou você vai ser reprovado e vai se perder. Não é roupa, não é título, não é tempo de igreja, é sinceridade. Tem gente que veio pela primeira vez, não conhecia nada de Deus. A única coisa que ela conhecia era as gírias mesmo. E falou: mano, se o Senhor existe, me dê paz. E a pessoa saiu daqui em paz. Não é errado você cobrar de Deus a verdade. Deus não se aborrece com isso. Quando você fala: Deus, se o que Ele está falando é verdade, testifique em mim. Se o que Ele está falando é verdade, então testifica dentro de mim. Amém? Porque eu não posso te salvar. Eu posso te ajudar pregando a verdade para você, mas não posso fazer nada mais do que isso. Obedecer com você. Você que sabe como é que você está construindo a sua vida. E eu sei como é que eu estou construindo a minha vida. Esses dias eu vi a imagem de uma pessoa que construiu uma casa na areia, e veio um vento, derrubou, e a casa foi embora para o mar. Cuidado como você está construindo a sua vida. O material que você está usando, para que não é a sua casa não, é a sua alma, não vá para o inferno. Muitas pessoas
são enganadas dentro da igreja, porque não valorizam o Espírito Santo, porque querem uma vida superficial com Deus, rasa. Muitas pessoas são enganadas porque só querem bênçãos, porque não são sinceras com Deus. Porque se for sincera, pode estar com a vida toda errada. Você pode dizer: Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou mais aquilo outro. Tenha misericórdia de mim, eu te garanto que Ele te perdoa. Mas se você fingir estar bem dentro da igreja, você pode ficar aqui anos. Deus te conhece e o Espírito Santo vai te resistir, não vai te honrar, não vai habitar dentro de você, e vai acabar você partindo desse mundo com a decepção de ir para o inferno. Isso é muito sério. A palavra de Deus é algo tão forte que quando você é sincero e ouve essa palavra, ela te puxa para o lado certo, ela te puxa para o caminho da justiça, te puxa para o caminho certo. Você fica no erro se você não quiser, porque certo é certo, errado é errado, independente de quem faz ou deixa de fazer. Amém? Quando você entende isso, o diabo não consegue te enganar. Nós temos pessoas que estavam para casar, namoraram um tempo, estavam para casar, e antes do casamento, na semana do casamento, Deus mostrou quem era a pessoa, e ela teve um livramento antes de casar. Por que Deus mostrou? Por causa da sinceridade. Tudo obedece a Deus, tudo que Ele criou. Porque o sol não chega mais para perto e queima, a gente mata. Ou porque o sol não se distancia mais e nós morremos todos congelados. Porque Ele obedece a Deus. Mas você acha que você pode ficar dentro da igreja sem obedecer a Deus? Você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar. Eu falo isso com tristeza, porque você sabe no que você tem que mudar e você não muda. Você sabe que desse jeito você está caminhando para o inferno dentro da igreja. Você sabe, mas você não muda. Por quê? Porque é muito mais fácil ficar como está. É muito mais fácil não mudar. É muito mais fácil construir na areia. Você constrói rápido. Você constrói rápido. É difícil ser salvo. É difícil. É difícil ser salvo. Muito difícil. E se você for pessoa que tem dinheiro, eu vou dizer para você, é mais difícil ainda. Mas o impossível para os homens é possível para Deus. Se você tiver dinheiro, o dinheiro não te ter. Se você tiver dinheiro, mas não for apegado a ele, aí sim, o dinheiro não vai ser tudo para você, vai ser papel. O carro não vai ser tudo para você, vai ser lata. A casa não vai ser tudo para você, vai ser tijolo. Mas Jesus vai ser tudo para você. A salvação, ela vai vir com muita luta, com muito esforço. Nós vamos entrar no reino de Deus com violência, com muito esforço. Ele é tomado por esforço, por violência. Não é fácil não, tá? Estar na igreja é fácil, estar em obediência à palavra de Deus é difícil. É para quem de fato quer a salvação. Quando você valoriza o Espírito Santo, você é sincero, você quer uma vida funda com Deus, você começa a ter conhecimento da palavra. Por exemplo, um dia desse uma senhora falou assim: eu ouvi uma pessoa na internet falar que não precisa devolver o dízimo. Por isso que eu não sou mais dizimista. Não, você não é dizimista porque você ouviu alguém falar. Abraão nunca tinha ouvido ninguém falar de dízimo, ele devolveu o dízimo. A verdade é que você não queria ser dizimista e aproveitou que uma pessoa falou e você agarrou aquilo ali para você seguir. É como o outro falou: parei de congregar porque eu ouvi uma mensagem de um pastor que ele disse que não precisa a gente congregar. A pessoa já viu tanta gente chegar aqui destruída, ser restaurada. Já viu gente viciada deixar de ser viciada, gente depressiva que encontrou Jesus, pessoas recebendo o Espírito Santo. Ela lê a Bíblia e fala que a importância de congregar, quanto mais no final dos tempos. Ela sabe a importância de participar da Santa Ceia, ela sabe tudo, mas porque ela não quer deixar a vontade dela, então ela ouve uma pessoa que bate exatamente com o que ela quer. Só que eu vou falar uma coisa para você:
O homem de Deus vai falar mais o que você não quer ouvir do que o que você quer ouvir, porque a palavra de Deus sempre vai confrontar você, sempre vai nos aborrecer, mas no final salva a gente. Amém? Está dando para você entender? Se você insistir em fazer sua vontade, o diabo vai acabar levantando uma pessoa, falando de Deus, para enganar você, porque você quer facilidade. Eu vou ser sincero para você, nós temos um Univer, não temos? Graças a Deus pelo Univer, pelas pessoas que estão agora em cidades e países que não têm igreja universal, pessoas que agora estão no hospital nos assistindo, pessoas que estão em lugares que não têm condições de vir agora, estão trabalhando, virando turno aí, não podem sair, graças a Deus pelo Univer e pelos meios de rede social que a gente usa para ganhar almas. Mas eu fico muito preocupado com uma das coisas que já levou o diabo para enganar muita gente: acomodação. Acomodação. Hoje, domingo em São Paulo, tem ônibus até de graça, mas nem tendo ônibus de graça tem gente que vem. Ela gosta de sentar no sofazinho dela. Fala aí, pastor. Ela gosta de caixinha de promessa, ela gosta de palavrinha de oração, ela gosta muito de oração, ela gosta muito de pedir, ela gosta daquelas palavras assim, ó, caiu 1.000 do teu lado, 10.000 à tua direita. Ela fala, pô, hoje o pastor pregou forte. E quando o pastor manda você largar o pecado, não está pregando forte não? Quando o pastor manda você parar de mentir, não está pregando forte não? Quando o pastor manda você se batizar de verdade, porque você só se molhou e não se batizou de verdade, ele não está falando forte não? Quando o pastor manda você largar a amante, ele não está falando forte não? Quando o pastor manda você parar de ter uma vida dupla, dentro da igreja uma coisa, lá fora outra, tem perfil falso na internet, engana marido, engana os pais, engana A, engana B, engana C, engana lá no trabalho para ter mais dinheiro, dinheiro sujo. Você põe, você leva para sua casa o que é maldição, mas você leva. Mas o pastor prega forte quando ora por você, o pastor prega forte quando fala que você vai vencer. Por favor, eu falo isso para salvar você. Nós somos só um instrumento, que temos coragem para falar a verdade. Goste quem gostar, mas uma coisa é certa: você não pode culpar Deus, você não pode culpar ninguém se você for para o inferno. Ninguém. Sabe por quê? O culpado é você, porque você ouviu a verdade. Olha o que Paulo disse em Atos 19:2. Abre aí. Abre aí que vai ficar mais pesado agora. Volta um pouquinho. Quer que eu pegue mais leve? Quer que passe a mão no seu cabelo? Tem um salão ali, ó, bem do lado. Ali do lado, eu corto o cabelo ali, ó, pode ir lá. Vai passar a mão na sua cabeça. Atos 19:2. O que adianta eu passar a mão na sua cabeça e o diabo passar a mão na sua alma? Fala para mim. O que adianta eu passar a mão na sua cabeça e o diabo passar a pata dele na sua alma? Ou você acha que o diabo está brincando? O diabo é mais velho do que todos nós juntos, não esqueça disso. Não tem ninguém aqui que tem a idade do diabo. Você acha que ele já derrubou alguém? Você acha que ele está satisfeito? O diabo, ele não está satisfeito. E o inferno nunca diz basta, nunca. Ele sempre quer mais. Atos 19, versículo 2. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizavam. Olha para mim, por favor. Paulo chega, olha só, vê esse grupo de discípulos, e ele pergunta: você já tem o Espírito Santo? Eram 12. Você já tem o Espírito Santo? Receberam o Espírito Santo? Nem ouvimos falar. Vem cá, vocês foram batizados quando creram em quê? No batismo de João.
Quando vocês creram, não receberam o Espírito Santo, nem ouvimos falar. Vem cá, agora vocês ouviram, colocou a mão, recebe o Espírito Santo, acabou. O caso deles era diferente do seu, exceto quem está aqui pela primeira vez, porque o que nós mais falamos é do Espírito todo dia. Nós falamos do Espírito Santo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós falamos do Espírito Santo agora todo dia. Na igreja universal é todo dia o Espírito Santo. Teve o tempo do Deus Pai, que ele falava com o homem, falava através de sonhos. Teve o tempo do Deus Filho, que veio de forma humana, era homem, mas era Deus. E nós estamos agora na última chance do ser humano, o tempo do Espírito. Perdeu agora, já era. Não vem um quarto não, são só 3, tá? É a Trindade. Perdeu agora, já era, tá? Nós estamos na época do Espírito Santo. E a pessoa não valoriza o Espírito Santo, mas valoriza a bênção, mas valoriza o milagre. Não, Deus é comigo, eu fui curado do câncer. Deus é comigo, eu troquei de carro. Deus é comigo. Quem te disse que Deus é com você por causa disso? Tem gente que troca de carro sem ser de Deus. Tem gente incrédulo que crê e recebe o milagre. Tem nada com Deus, porque tudo é possível ao que crê. Ela creu naquele momento, mas não seguiu Jesus. Creu para ter milagre, mas não creu para mudar, para largar a coisa errada. Quando você pega tudo de errado, tudo que é sujo, você vomita. Tá aqui, diabo, que é seu, ó. Quero mais nada com você. Pega suas coisas e vai embora. Aí sim, Deus te assume e você passa a ser dele. Amém? Tá dando para você entender? O caso deles era não saber sobre o Espírito Santo, mas a tristeza é você que sabe, mas você não crê. Tanto não crê que não se entrega. Inclusive, domingo que vem agora, nós vamos ter o domingo da vida por vida. Vida velha por vida nova. Vida velha para receber o que Deus tem para você. Se não entregar, não tem vida nova, não tem o Espírito de Deus. Amém, pessoal? O dia que você tiver o Espírito Santo, ninguém mais vai enganar você. Mas você só vai ter quando você mergulhar de cabeça. Você só vai ter quando você levar Deus a sério mesmo, a sério. Como no passado as pessoas levavam, a ponto de que tiver que morrer, eu morro, mas morro com Jesus, morro salvo. Sou de Deus e acabou. Não é de Deus aqui dentro, do diabo lá fora. Tem gente que o diabo está esperando lá na porta, porque quando ela vai fazer coisa errada, ela vem para a igreja, o diabo fica, te espera aqui, tá? Vai lá, louve lá, a pessoa vem, ô Jesus, eu te amo, eu te adoro. Aí o pastor, quando prega forte, ela dorme um pouquinho, ela se desconcentra, ela fala, deve ser para outro, né? Depois ela volta, dá a mãozinha ao diabo, vamos lá, diabo, vamos lá, vamos para o erro. Quando é que você vai mudar? Olha o que você está fazendo com a sua alma. A vida está passando. Falei para vocês, há uns meses atrás, morreu um bispo nosso, João, não foi? Ontem partiu mais um, bispo Miguel. Estão indo. Daqui a pouco vai o bispo Jades, vai o bispo fulano, vai o bispo ciclano. Daqui a pouco vai você também. E Deus vai te chamar, vem cá. Lembra aquela noite que eu usei meu servo para pregar a verdade para você? Mas você deixou o diabo te enganar dentro da igreja. Lembra como você teve aquela chance de começar tudo novo, limpar sua vida, e eu colocar seu nome no livro da vida? Lembra? Lembra quando ele falou, forte, forte? Mas você não deu ouvidos. Agora eu não posso fazer nada por você. Tchau, desça. Sabe o que é isso? Não, mas eu conheço o bispo fulano, ciclano, eu conheço as músicas. Senhor, calma. Conheço as músicas, estava lá direto, era do templo, membro do templo. Tem até aliancinha no dedo, mas não tem aqui dentro uma vida com Deus. Olha esse vídeo. Apague as luzes, por favor. Solta o vídeo, por gentileza. Não brinque com fogo. Qualquer criança conhece esse alerta. Naturalmente, o ser humano tem aversão ao fogo. Além do calor intenso, queimaduras, bolhas e muita dor são o resultado da exposição a esse elemento. Nem todo
do fogo é igual. Seu poder de destruição é proporcional à temperatura e à altura de suas chamas, e também ao tempo de exposição. A ignição é o início do processo de combustão. É como se gera o fogo, e pode se apagar com facilidade. A faísca é uma pequena partícula incandescente, de curta duração e intensidade muito baixa. Embora em condições adequadas possa iniciar um incêndio, uma faísca isolada tem potencial limitado de destruição, pois rapidamente desaparece. Já a chama tem maior intensidade, mas é uma forma relativamente suave de fogo. Dela ainda é possível escapar ileso. Tem potencial de causar danos, mas é fácil de ser controlada e apagada. Já uma labareda é muito mais alta e intensa que a chama comum. Seu potencial destrutivo também é maior. Causa danos significativos e queimaduras graves, mas também pode ser extinta. E quanto mais tempo persiste o fogo, mais ele avança em suas fases. Uma labareda que persiste torna-se incêndio. Com muito mais intensidade, ele se espalha por uma extensa área e pode causar graves danos, mas também pode ser apagado. De outra origem, há também um fogo ainda pior na natureza: a lava vulcânica. É quando o magma do interior da Terra é ejetado em fluxos incandescentes de temperatura entre 700 e 1200 graus. De seu toque mortal, ninguém escapa. Ela destrói tudo em seu caminho e nenhum ser humano é capaz de apagá-la. Porém, em seu curso natural, ela perde o calor e depois que esfria, se torna pedra, gelada e inofensiva. Se o poder destrutivo do fogo depende, além da temperatura, do tempo que ele está a arder, imagine um fogo que nunca se apaga. Sim, existe um fogo que queima ainda mais intensamente e nunca se apagará. O lago que arde com fogo e enxofre, onde até o inferno será lançado. Um fogo eterno que não foi preparado para o ser humano, mas sim para o diabo e seus anjos rebeldes e caídos. Mas desde que o ser humano decidiu seguir o conselho do mal e também caiu, a maioria dos que deixam este mundo tem este fogo como destino eterno. Muitas vezes, sem saber, o ser humano escolhe o fogo, despreza a voz de Deus e lança a própria alma, que sente todas as dores e nunca morre, no fogo que queima e nada consome, e que arderá eternamente, o mal que nunca acaba, a morte eterna. Mas, por mais insuportável que seja o fogo, o pior do inferno nem é queimar pela eternidade. O pior do inferno é que Deus não está lá. Por pior que seja este mundo, aqui temos Deus para nos ajudar. Neste mundo, o bem e o mal estão presentes, para que o ser humano faça a sua escolha. Mas na eternidade haverá separação e tudo bem definido. No inferno, todo o mal, angústia, dor, sofrimento e desprezo. Mas no céu, toda paz, alegria e força que só Deus pode dar. Um lugar onde não haverá mais sofrimento, nem motivos para chorar. A presença de Deus envolvendo tudo. O refrigério para a alma antes cansada. O bem que não tem fim. A vida eterna. Isso é o que Deus tem preparado para quem em vida der ouvidos à voz dele. Mas
Mas isso é escolha de cada um. E Ele está alertando enquanto ainda há tempo. E você? Vai continuar brincando com fogo até quando? Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha para mim para você entender que a palavra de Deus hoje corte todo engano da sua vida. Amém? Você não precisa merecer. Ninguém vai ter o Espírito Santo porque merece. Ninguém precisa merecer. Só precisa ser sincero. É pelos méritos do Senhor Jesus. A justiça espiritual é pela fé. Você crê, isso lhe é imputado por justiça. Não é pelos seus méritos. Ninguém vai receber o Espírito Santo porque está aqui. Senhor, eu quero ter o Espírito porque eu sou mais santo do que os outros aqui. Não é isso. Você pode falar, eu sou um pecador, acho que eu sou o pior de todos aqui. Tenha misericórdia de mim. Ele vai ter misericórdia de você. Você não precisa esperar sentir nada. Paulo falou, quando vocês creram, receberam o Espírito Santo, porque ele achava um absurdo a pessoa crer e não ter o Espírito Santo. E eu também acho um absurdo uma pessoa que crê em Jesus não ter o Espírito Santo. Não, você tem que ter o Espírito Santo para ele te ajudar a ir até o fim, amando Jesus, tendo ele acima de tudo e tendo a sua salvação. Amém? Você que diz assim, bispo, eu sempre caio nos mesmos erros, eu estou cansado de cair nos mesmos erros. Vem aqui na frente. Bispo, eu não tenho o Espírito de Deus. Vem aqui na frente. Mas eu vou ter, porque eu estou buscando com sinceridade, com verdade. Sai do seu lugar e vem aqui. Venha fazendo dessa canção a sua oração. Senhor, eu sei que tu que conhece os seus filhos, Deus também conhece os que pertencem a Ele, os que têm o selo dEle, o Espírito dEle. Deus conhece. Deus, Ele sabe que aqui tem os que honram a Ele em tudo, e aqueles que, embora frequentam a igreja, eles desonram a Deus. Quando é que eu honro a Deus e quando é que eu desonro a Deus? Compreenda, quando você olha somente para o Senhor Jesus, você não fica focado no erro dos outros, você não fica procurando o erro dos outros para justificar o seu. Quando você não tira os olhos do Senhor Jesus, e isso é um segredo para quem quer ficar firme com Jesus até o último dia. Entenda, quando você olha somente para o Senhor Jesus, então você está honrando a Deus. Quando você fica olhando para os defeitos dos outros, você acaba desonrando a Deus. Quando você tem temor, você honra a Deus, porque o temor faz você se afastar do mal. O temor faz você realmente fugir de tudo aquilo que você sabe que envergonha Deus. Quem é de Deus, quem é filho, está sempre se apartando, se afastando do pecado. O pecado todos os dias vai nos assediar. O pecado todos os dias vai nos chamar. O pecado todos os dias vai nos tentar. O pecado todos os dias vai de alguma maneira tentar encher os nossos olhos para nos desviar do caminho de Deus. Isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com você. Todos os dias o pecado está nos desafiando, nos provando, nos provocando. Mas quando você é filho, você pensa primeiro no Pai. Você teme ao Pai. Você quer fazer de tudo para poder agradá-lo.
Mas quando você não é filho, você vive desagradando. Sabe quando é que você honra a Deus? Quando você libera o perdão. Você honra a Deus quando você perdoa, quando você não guarda nada contra ninguém, quando seu coração está limpo, quando a sua consciência está limpa, quando a sua vida está limpa diante de Deus, você está honrando a Deus. Você honra. Quando a sua vida está reta diante de Deus, então você o honra. Agora, quando é que eu desonro o bispo? Quando eu não tenho temor, e de vez de me afastar, eu mergulho no pecado. Quando é que eu desonro a Deus, bispo? Quando eu sujo meu coração, quando eu falo da vida dos outros, eu encontro defeito em todo mundo, menos em mim. Eu estou desonrando a Deus. Quando você suja a sua consciência, quando você faz prevalecer a sua vontade, mas você não tem disposição para negar a sua vontade, para fazer a vontade de Deus, você acaba desonrando. E tudo que o diabo quer, tudo que o diabo deseja, é que você honre Deus só com os lábios. Tem um versículo lá em Mateus, se eu não me engano, acho que é 15:8, que Deus repreende o povo porque era só com os lábios. Este povo se aproxima de mim, leia aí comigo no telão, com a sua boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, só de boca, só com palavras, mas as atitudes estão bem longe de uma pessoa que honra a Deus. Há uma diferença muito grande entre quem é filho e quem não é, entre quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Você pode ter as melhores intenções, você pode ser uma pessoa que diga assim: olha, eu nunca vou sair da igreja. Se você não tiver o Espírito de Deus, você acaba saindo, porque Pedro falou que não ia negar Jesus e acabou negando, falou que não ia trair Jesus e acabou traindo. Por mais que você tenha uma boa intenção, se você não tem um selo, se você não é filho, se você não tem um Espírito Santo, você acaba fazendo coisas que você nunca imaginou fazer. Nós temos muitas pessoas na igreja que estão fracas espiritualmente falando, estão desonrando a Deus. Quem vê a pessoa no seu dia a dia, quem vê a pessoa de perto, vê que ela tem uma aparência de uma pessoa de Deus, mas no fundo não é. Não se preocupa com o pai. A sua maior alegria é quando o seu filho te honra, é quando sua filha te honra. A sua maior tristeza é quando eles te desonram. Tudo que o diabo quer é que você desonre a Deus. O diabo não quer você no céu, o diabo não quer você salvo. E eu quero que hoje você olhe para a sua vida e se avalie, para você tirar tudo aquilo que está desonrando a Deus da sua vida. Você lembra daqueles 2 ladrões na cruz? 2 ladrões desonraram a Deus a vida inteira, mas teve um que no último momento da vida dele, a ficha caiu, o entendimento se abriu, e ele passou a ter temor, a ponto de repreender o outro ladrão, reconheceu Jesus como um Salvador, viu os erros dele e os pecados, porque enquanto você não enxergar seus pecados, você não vai buscar arrependimento. Enxergou que Jesus poderia salvá-lo, e no finalzinho da vida ele cedeu. Era a última chance dele. O outro foi para o inferno. Por quê, bispo?
O outro estava perto de Jesus, conversou com Jesus e não foi salvo. Sabe por quê? Porque resistiu Jesus até o fim. Tem gente na igreja resistindo o convite da salvação. Tem gente na igreja que vem se segurando, resistindo o quanto pode. Ele resistiu até o final e perdeu a vida eterna. Não importa quantas vezes você desonrou a Deus, você envergonhou o nome de Jesus, você foi para o caminho errado. O mundo se divide, não é entre ricos e pobres, famosos e anônimos. O mundo se divide entre os salvos e os perdidos, os que honram a Deus e os que não honram a Deus. Eu não sei de que lado você está, eu não sei, mas eu sei que você pode sair desse culto salvo, limpo. Eu sei que você pode sair desse culto para começar a honrar Deus com o seu proceder, com a sua vida. Você pode sair desse culto diferente do que você entrou. Ali na cruz, aquele ladrão, ele agarrou a oportunidade que Jesus estava dando. Ele não ficou mais nesse mundo, foi no finalzinho da vida. Não precisa você esperar o finalzinho da vida, porque você não sabe que momento você está vivendo. O futuro não está nas minhas mãos nem nas suas, o futuro está nas mãos de Deus. A Ele pertence. Eu não sei do dia de amanhã, eu sei que a salvação é hoje. Eu nunca preguei salvação para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a um mês. Eu não sei da nossa vida, eu não tenho controle disso. Eu entendo que salvação é hoje, e não se deve endurecer o coração quando o Espírito de Deus está falando. Você tem honrado a Deus? As suas reações diante das adversidades têm honrado a Deus? As suas reações diante das tentações têm honrado a Deus? Você tem sido um vaso de honra na presença de Deus ou um vaso de desonra? Quem tem sido você na casa de Deus? Qual vaso você tem sido? Eu não conheço você, mas Deus conhece todos que pertencem a Ele aqui. Se eu for apontar quem é de Deus e quem não é aqui, eu vou errar, porque tem pessoas que parecem, mas não é. Mas Deus conhece quem é dele, quem vive para honrá-lo. Não pense que honra a Deus é só com as primícias e com as ofertas. Isso é uma parte, mas Deus quer ser honrado em tudo. A sua vida tem que honrar a Deus em absolutamente tudo. Ou honra ou desonra. Não adianta você só devolver o dízimo se você é mentiroso. Não adianta você só devolver o dízimo e você traz sua esposa, seu marido. Não adianta você só devolver o dízimo, as primícias, e você não honrar a Deus nas outras áreas da sua vida. Não é só de um lado, é em tudo. Jesus repreendeu quando eles dizimavam, mas negligenciavam as outras coisas que eram tão importantes para Deus. Então, se avalie. Quem tem sido você diante de Deus? O pastor não te conhece, o bispo não te conhece, mas você sabe se você tem vivido uma vida para honrar a Deus, dirigida pelo Espírito Santo. Tem muita gente culpando a Deus. Pô, Deus, como é que o Senhor permitiu isso? Como é que o Senhor permitiu aquilo? Mas ela mesma que provoca. São os erros dela que trazem problemas para ela mesma, porque ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Só os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Quem não é filho arruma problema para si mesmo, ainda culpa
ainda culpa Deus. Por que está acontecendo isso? Porque você está cavando cova para você mesmo cair. Você não está deixando o Espírito de Deus te dirigir, te guiar. Hoje, Deus quer transformar os vasos de desonra em honra. O maior prazer para o mal é ver a pessoa dentro da igreja sem praticar a verdade, desonrando a Deus, tendo duas palavras, lá fora sendo uma coisa totalmente diferente do que ela é aqui dentro. Deus sabe quem é você. Eu não sei, mas Deus e você sabe quem você é. Eu também já desonrei a Deus, até que minha ficha caiu e eu compreendi o plano da salvação. Eu compreendi que Deus estava me chamando para me salvar, e eu aceitei esse convite. Eu não resisti a esse convite, e eu deixei o Espírito Santo trabalhar de dentro para fora, porque Ele não trabalha de fora para dentro primeiro, é de dentro para fora que Deus trabalha, e Ele fez essa obra. E hoje eu tenho lutado para não envergonhar o nome dEle. Quantos cristãos tem no Rio de Janeiro? Eu pergunto a você, se todos estivessem salvos, se todos honrassem a Deus, nós não já teríamos impactado essa cidade? Mas tem muitos que não estão preocupados com isso. O diabo sabe se você tem honrado a Deus ou não, se você está salvo ou perdido, e sua consciência também sabe. Aquele ladrão que desonrou a Deus a vida inteira, no finalzinho da vida, ele mudou de lado, ele veio para o lado certo, e ele foi salvo. Porque você não aceita hoje a palavra de Deus, o convite de Deus para você, e passa a ser esse vaso que Deus tanto quer. Ele quer fazer uma obra tal na sua vida, não só de te transformar, mas de te usar para transformar outras pessoas. Eu não sei quantos vasos de honra tem aqui, mas há pessoas aqui que elas estão vivendo preocupadas com o nome de Jesus, querendo santificar, sabendo a responsabilidade que carregam, porque aonde elas estão tem alguém o quê? Olhando o comportamento dela. Dentro de casa, sua família sabe se você honra a Deus ou não. Quem convive com você sabe se você é um vaso de honra ou um vaso de desonra. Os de fora podem achar uma coisa, mas quem convive com você sabe quem você é. Esse último versículo de 2 Timóteo 2, nós lemos o 2:19, lemos o 20, vamos ler o 21. 2 Timóteo 2:21, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo, para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. É só a pessoa querer se purificar, se limpar, abrir mão do erro. Você sabe que quando você perde a cabeça, você dá mau testemunho, você desonra o nome de Jesus. Você sabe. Você sabe. Quando você peca, você entristece a Deus. Nós falamos que hoje seria o domingo da honra, o domingo da festa
Mas eu não quero que tenha festa só aqui embaixo, não. Eu quero que tenha festa principalmente aonde? Lá no céu. E a festa lá no céu depende de você se arrepender dos seus pecados e chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não tenho te honrado como eu deveria honrar, eu não tenho sido o que eu deveria ser, eu não tenho agido como eu deveria agir. Mas a partir de hoje eu te peço, me transforma, me muda. Eu preciso do teu selo, eu preciso do teu espírito, eu preciso ser vaso de honra na tua casa. E só com o Espírito Santo. Sem Ele, por mais que você tente, você resiste um tempo, daqui a pouco você cai de novo. Você resiste um tempo, daqui a pouco você volta para a sua vida velha de novo. Não tem jeito. Ou com o Espírito Santo, ou é impossível. Deus está te mostrando o caminho justo, o caminho reto, que honra o nome dEle. Se você diz assim: bispo, o senhor não sabe, mas eu sei. O diabo também sabe, Deus também sabe. Eu tenho desonrado a Deus, bispo. Eu quero ser transformado, eu quero ser perdoado. Eu quero ter o selo, eu quero ser realmente esse filho que Deus espera que eu seja, que vai se afastar da vida errada. Talvez você foi criado na igreja, mas até hoje você não tem sido essa pessoa que honra a Deus. Talvez você já tenha ouvido centenas, milhares de mensagens, mas você até hoje não resolveu viver. Escuta bem. E ele estava indo nesse navio em direção de Roma. Preste atenção. Primeiro veio um vento contrário. Eu sei que tem momentos na nossa vida que nós andamos bem devagar. Tem momentos que as coisas começam a vir de uma maneira que você esperava uma coisa e acontece de outra. Vem um vento contrário. Depois vem um vento tranquilo. Tem momentos que é bem tranquilos na nossa vida. E eles pararam em um porto, e o tempo estava muito feio. E Paulo, ele não tinha opção. Ele estava preso e ele não tinha escolha. Só que ele deu um conselho para todos. Vamos ler aqui 27:9, diz assim: e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Olha para mim, por favor. Paulo disse assim: não é bom nós sairmos daqui, é perigoso, vai ser uma viagem difícil. Essa viagem pode custar até a vida, a nossa vida. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: não é prudente nós fazermos isso. Saiba diferenciar. Tem tempestades que você não precisa entrar, tem brigas que você não precisa entrar. Não é medo, é prudência. Paulo não tinha escolha, ele estava preso, então ele tinha que ir naquela viagem. Mas ele falou assim: é perigosa essa viagem, nós podemos ficar aqui, quando o tempo melhorar nós vamos.
Mas eles não deram ouvidos, e deram ouvidos à experiência. E eles foram, e quando saíram, o vento estava tranquilo, e eles iam costeando ali perto da costa, para chegar aonde eles queriam chegar. Mas olha o que diz o versículo, olha só o que diz o versículo 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Olha para mim, por favor. A tempestade veio. A tempestade vem para todo mundo. Não olha para a Bíblia não, olha aqui para mim, por favor. Essa passagem está mostrando que Paulo estava dentro do barco, e as pessoas de Deus também enfrentam tempestades. Você não vai deixar de enfrentar tempestade porque você é de Deus. Nós enfrentamos tempestades, e tem tempestades que são fortes, e às vezes chega quando nós não estamos imaginando que vai chegar. E tem tempestade que o vento vem de tudo que é lado, e tem tempestades que são tão difíceis que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eles chegaram numa situação tão feia que não tinham o que fazer. O barco ficou à deriva, não dava para medir força com o vento, e deixou. Sabe aquele momento que você não tem o que fazer? Sabe aquele momento que não tem o que fazer? Não tem o que fazer, a não ser confiar em Deus. Você não sabe onde vai parar, você não sabe o que vai acontecer. Tem gente aqui nessa situação, ela está numa tempestade, não tem o que fazer. Humanamente falando, não tem o que fazer. Era a situação deles. Agora, vamos tirar lições daqui. Vá para o versículo 18. Vou pular um pouquinho porque é grande. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o quê? O navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar o quê? A armação do navio. Olha para mim, por favor. Nas tempestades tem perdas, e tem momentos na nossa vida que nós temos que escolher o que vamos abrir mão, o que vamos precisar desfazer. Tem tempestades que trazem prejuízos. Tem situações na nossa vida que tem coisas que a gente tem que escolher o que vai cortar. Sim ou não? Então eles tiveram, para não perder a vida deles, tiveram que pegar certas coisas do barco e lançar no mar. Tem momentos que são difíceis. Tem momentos que você não vê o que fazer. Você fica pensando, meu Deus, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? E às vezes só confiar mesmo. Agora entenda, por favor, eles tiveram que escolher o que ia tirar para aliviar o barco, para pesar menos. De repente você está triste porque você teve que cortar as suas despesas, diminuir o seu padrão de vida, você teve que diminuir o peso da sua responsabilidade. Mas entenda, por favor, nenhuma tempestade é para a vida toda, a tempestade passa. A Bíblia diz assim, vamos aqui agora, versículo 22, pule para o 22. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o que? O navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve o que? Comigo, dizendo, Paulo, o que é que Deus disse? Através do anjo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó Senhor, estende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Olha para mim, por favor. A situação era de desespero. O anjo aparece para Paulo e diz, não tenha medo, porque tem hora que o medo quer tomar conta.
Você fica com medo de não conseguir, você fica com medo de dar errado, você fica com medo de muitas coisas. Aconteceu pior. O anjo apareceu e disse: não temas, não tenha medo. Todo mundo começou a entrar em desespero. Quem já pegou uma tempestade no mar aqui? É fácil, né? É bem fácil, né? É muito difícil. O tempo fechou. Paulo chegou até a falar: olha, não era para vocês terem vindo. Mas Paulo falou uma vez. Paulo começou a animar eles, porque Deus quer usar você nos momentos difíceis também. E tem pessoas que precisam ser animadas por você, porque na hora da tempestade, quando você considera a palavra que o anjo fala, eu estou aqui como anjo de Deus para falar com você o que Deus está pedindo para falar. Quando você considera a palavra de Deus, você na tempestade tem forças para ficar firme e ainda para ajudar os outros. Você ajuda os outros. Ele começou a animar, falou: fica tranquilo, ninguém vai morrer. O Deus que eu sirvo falou comigo: fica tranquilo, vai dar tudo certo. É difícil ficar tranquilo na tempestade. É difícil. Tem gente aqui no meio de uma tempestade. E que tempestade? Euroaquilhão. Uma tempestade forte. Aí a Bíblia diz assim, ó, vamos pular agora para o versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do betel e a deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comesse alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Olha para mim, por favor, vou continuar no 35. Paulo, vocês têm que comer. Bispo, mas está uma guerra. Coma, senão você vai ficar doente. Você precisa de energia, você precisa de força, você precisa de saúde. Se você está enfrentando problemas, ficar sem comer, vai ficar doente. E se você ficar doente é pior. Use a fé com inteligência. Deus nos deu uma fé com inteligência. Bispo, mas eu entrei numa tempestade que eu não ouvi Deus. Peça força para Ele, peça ajuda para Ele. Eu entrei na tempestade, bispo, fazendo tudo certo. Confie em Deus que tem um propósito. Deus queria que Paulo chegasse lá em Roma. Ele quer que você chegue em algum lugar. Tem um propósito aí. Não era hora de Paulo morrer, não é hora de você morrer. Aí diz assim no 35: e havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou o quê? Vê se você sai daqui e começa a comer, tá? Com moderação. 36, que tem gente que quando está ansioso começa a comer demais, né? Cuidado, tá? Tem equilíbrio. E tendo já todos o quê? Bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio quantos? 276 o quê? Almas. O que é que ele via? Almas. Olha para mim, por favor, aprenda. Você está trabalhando, você está estudando, está na faculdade, você está convivendo com pessoas. Ali tem almas para você ganhar também, tá? Ali tem almas para você deixar Deus usar sua boca, dar bom testemunho para eles. Ele não vem na igreja, mas você é a igreja lá, convivendo com eles. Aí ele diz assim, olha só, versículo 38: e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Teve mais perdas. Olha para mim, por favor. Tem gente que perdeu, e agora de repente perdeu mais um pouco. Teve mais perdas. Mas diz assim: e sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a polpa abria-se
com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Olha para mim, Paulo falou: ninguém vai morrer. Deus deu a palavra dele. Estamos na tempestade, mas Deus deu a palavra. Estamos na luta, mas Deus deu a palavra. Estou confiando na palavra dele. Todo mundo chegou com vida. Queriam matar, é melhor matar todos os presos, mas Deus usou um homem e falou: não vai matar ninguém não. Deus sempre usa alguém para nos abençoar. Deus sempre está usando alguém. O justo passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor livra. Ele sempre usa alguém para te livrar, para te abençoar. Ele sempre usa alguém. Deus sempre está usando alguém. Amém? Só que eles foram parar numa ilha. Aqui no versículo 1, para a gente terminar, 28:1. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos reconheceram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides, gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu aonde? Na mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é o quê? É homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum dano, não sofreu nenhum mal. E eles, esperando que viesse a inchar e o quê? E cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de quê? De parecer, diziam que era um Deus. Vamos tirar lições daqui agora. Olha para mim, por favor. Paulo acabou de sair de um naufrágio, para numa ilha, e aí tem uma fogueira. Ele vai pegar gravetos para não deixar o fogo apagar. Devia estar muito frio. E quando ele pega os gravetos, e tem situações que você tem que recomeçar, tem situações que você passa por situações humilhantes, tem situações que você começa a trabalhar com coisas que você nunca trabalhou, passar pelo que você nunca passou, mas faz parte do processo. E quando ele pega os gravetos, vem uma víbora e morde ele. E quando mordeu, eles já conheciam aquele tipo de serpente ali. Eles ficaram assim, vai inchar e vai cair. Esse homem é assassino. E Paulo no passado já tinha sido o quê? Assassino. O diabo sempre vai querer jogar coisas que você já foi, mas o importante não é o que você já foi, é quem você está se tornando agora. Não é quem você já foi, as besteiras que você já foi, as besteiras que você já fez, aquilo que você já foi que não deveria ter sido, Deus já perdoou, passou. Olha para frente. Olha para frente. Quando foi mordido, esperava ele cair. Tem gente que fica esperando você cair, você falir, você se dar mal. Tem gente que fica esperando a sua queda, a sua derrota, a sua falência, a sua morte. Só que com Deus você enfrenta tempestade, você enfrenta serpente, você enfrenta picadas, você enfrenta injustiça, você enfrenta calúnia, você enfrenta dificuldades, você enfrenta tudo, e no final você vence. Com Deus você vence. E Deus permite de vez em quando a gente ser picado pelas serpentes. Olharam para ele e falaram assim, ele é assassino. Como ele não caiu, ele é Deus. Ou seja, viram Deus nele, vão ver Deus em você. Aqueles que falaram mal, olha, ele é assassino. Depois falaram, não, ele é um Deus. Começaram a ver Deus nele. E aí começaram a chamar ele para orar pelas pessoas na ilha. E as pessoas eram abençoadas quando ele orava. Muita gente que falou mal de você ainda vai falar bem de você. Muita gente que ainda falou mal. E tem mais, não viva uma vida fraca, não seja fraco, não seja uma pessoa magoada, que fica culpando todo mundo. Perdoe, porque Deus ainda vai dar condições de você ajudar as pessoas que te fizeram mal. Deus vai dar condições para você mostrar quem você é, ajudando pessoas que um dia falou mal de você e tentou te prejudicar.
Ele acabou de vir de uma tempestade, foi mordido. De repente você está aqui assim: bispo, acabei de passar por uma tempestade, agora vem uma serpente. Mas não vai te matar não, chegou a hora de você morrer não, chegou a hora de você dar testemunho. Tudo isso faz parte do seu testemunho. Seja forte, porque você está nessa tempestade. O anjo não apareceu para acalmar a tempestade. Eu creio que Deus tem poder para acalmar a tempestade, mas na hora que Ele não acalma a tempestade, Ele nos dá força, Ele nos dá palavra para nos sustentar, porque Ele sabe que não é a hora ainda de sair da tempestade, porque tem que chegar em determinado lugar. Quando chegaram naquele lugar, Deus foi glorificado, e aquele povo ali, ó, viu os sinais de Deus. Você não entende os propósitos de Deus, pare de reclamar, porque faz parte do seu testemunho. Seja forte, tenha um espírito forte. Tem gente que não pode passar por nada, que qualquer coisinha que ela passa, ela não aguenta. Tem gente que se passasse pela metade que alguns aqui passaram, já estava fora da fé há muito tempo. Mas ela crê no Deus que ela serve, ela crê no Deus que ela busca, num Deus que ela vem aqui e fala com ela, fala, ensina, orienta. Tem gente que a guia pode estar cheia, ela sabe que Deus fala com ela. Às vezes Deus muda até a pregação de um bispo, de um pastor, para falar com ela.